Hoje é uma quinta-feira, passamos um pouco de 18 horas. E quando aqui estamos, na vibe mundial, em nossa jornada de saúde, quer coisa mais importante que saúde? E aqui estamos celebrando saúde, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. As nossas jornadas são movidas por perguntas, questões, dúvidas de nossos pacientes, de nossos ouvintes e de nossos seguidores de nossas jornadas. Essas perguntas chegam a mim através do meu telefone, código 11 3661 4243, ou do meu celular, que também é o WhatsApp, 11 9 7082 8015. Eu cuido de uma clínica de transtornos musculoesqueléticos, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. E quero comunicar aqui o meu novo endereço. Eu mudei de endereço. Estava na Avenida Pacaembu, em São Paulo, e agora minha nova clínica está instalada na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, número 1470 da Giovanni Gronchi. 1470 da Giovanni Gronchi, bem próxima do estádio do Morumbi. Muito bem. As perguntas, muitas vezes, elas se repetem. Às vezes, os pacientes, os ouvintes ou os seguidores das nossas jornadas perdem uma das jornadas e vêm as dúvidas, né? Então, quando eu já respondi sobre certas questões, eu procuro não responder novamente. Mas quando chegam várias vezes, várias dúvidas da mesma questão, eu então me vejo obrigado a repetir o que eu já respondi anteriormente. Entende? Muito bem. Hoje nós queríamos falar alguma coisa sobre problemas dos transtornos musculoesqueléticos que acometem os nossos pés. Né? Às vezes eu atendo pacientes que dizem, eu não consigo andar, eu não consigo ficar em pé, eu tenho muita dor nos pés. É pior um pé, às vezes é pior o outro, entendeu? Então vejam vocês. Tudo no nosso sistema musculoesquelético é importante, né? A coluna cervical do pescoço, a coluna dorsal, a coluna lombar, a bacia, os ombros, os braços, os membros inferiores, coxa, joelhos, pernas, pés, tornozelos, né? E os transtornos musculoesqueléticos em geral, eles se manifestam como dor e incapacidade física, né? Porque o paciente vai ficando limitado nos seus afazeres domésticos, profissionais, vai ficando limitado na sua marcha, limitado no seu equilíbrio, pode sofrer quedas frequentes, entendeu? Então, basicamente é isso. E a palavra-chave dos transtornos musculoesqueléticos se chama deformidade, entende? Devido ao mau uso que nós fazemos do nosso esqueleto, nós causamos muitas deformidades, né? Essas deformidades podem ser um desalinhamento das pernas, um encurtamento de uma perna em relação à outra. Vejam vocês. Em geral, normalmente nós nascemos e nos desenvolvemos e crescemos e as pernas são exatamente iguais. A perna esquerda é exatamente igual à direita. Mas vejam vocês. Por que eu digo que depois pode encurtar uma perna? Porque a bacia pode sofrer um desequilíbrio, um desnível. Então uma metade da bacia desce, torna aquela perna mais comprida.
e a outra metade sobe, torna essa perna mais curta, entenderam? Então, vamos chamar assim de encurtamento aparente, né? Diferente do encurtamento real, que é quando um osso é mais curto que o outro, ou seja, quando um osso, por alguma circunstância, cresceu mais do que o outro. Entende? Quem dá o comprimento principal das pernas é o osso fêmur, que é o osso da coxa, o osso tíbia, que é o osso da perna, né? E a altura do pé, a altura do pé, entende? É isso que dá o comprimento das pernas, entende? Agora, se é um desnível, por alguma razão a bacia desnivela, sobe uma perna e desce a outra. Aqui desce a tal mais comprida, mas é um encurtamento aparente, né? E aqui sobe e fica mais curta, entende? Então, quando a bacia sofre esse desnível, ela leva junto a coluna, entende? A coluna desce pelo eixo da lombar, né? E se encaixa na bacia através do osso sacro, né? Sacro, onde ela se encaixa numa articulação chamada sacroiliaca, que é a base de sustentação de toda a coluna, entendeu? De toda a coluna, entende? E quando a bacia desnivela, ela leva junto a lombar. Então forma-se uma curva, uma escoliose. A escoliose é uma projeção de uma curvatura da coluna no plano frontal, entendendo? No plano frontal forma-se uma escoliose, um S, por exemplo, da coluna, entende? Então, a escoliose é uma deformidade do esqueleto, entendeu? A inclinação da bacia para cima, para baixo, é uma deformidade do esqueleto. O desnível de ombros é uma deformidade do esqueleto. O desalinhamento das pernas em valgo ou em varo, né? Em valgo é o desalinhamento das pernas em X, né? Em X. E o varo é o desalinhamento das pernas em arco, perna de cowboy, entenderam? Então, todas essas alterações são rotuladas como deformidades do esqueleto. Essas deformidades são a grande tragédia do nosso esqueleto, entende? Que se traduz por dor. Dores que se manifestam através de mudança de inserção de tendões e músculos, muitas vezes se traduzindo como fibromialgia. Fibromialgia, né? Essas deformidades também podem acometer articulações, né? Então, se uma articulação de carga, por exemplo, quadril é uma articulação de carga, toda a coluna tem articulações de carga. Quadril é articulação de carga, joelho é articulação de carga, tornozelos e pés, articulações de carga, né? O ombro não. O ombro nos bípedes, né? Aqueles que andam em duas pernas, ele é pêndulo, né? Ele não suporta o nosso peso, a nossa carga, entendeu? Mas nas articulações de carga, as deformidades desnivelam essas articulações, entende? E pode gastar mais uma metade do joelho do que outra. Quando gasta mais a metade externa do joelho, externa, entendeu? A perna se deforma em X, entendeu? Quando o desgaste é maior na metade interna do joelho, a perna se deforma em arco, em perna de cowboy, que é o genu varum, entenderam? E todas essas alterações podem acontecer de cima para baixo ou de baixo para cima, ou seja, uma deformidade pode acontecer começando no pescoço, entende? Um desvio importante do pescoço, que se transmite para a coluna dorsal, na torácica, que se transmite para a lombar, entende? Que dá um torque na bacia, podendo desnivelar a bacia. Por outro lado, entende? Uma queda de arco maior de um pé do que de outro é uma deformidade que começa de baixo, mas altera o comprimento das pernas, desnivela a bacia,
entende? Faz uma escoliose, que se transmite até o pescoço. Então, uma deformidade que vai de baixo para cima, entenderam? Entenderam? Então, nosso pé é muito importante. Muita gente tem perguntado sobre vários problemas nos pés, principalmente dor nos pés. O problema mais importante, o mais frequente, vamos dizer assim, que mais aflige as mamães principalmente, são os pés planos, chamado pé chato também, né? Os bebês começam a andar, em geral, um pouco antes de 1 ano de idade, né? E nesse momento, os pezinhos deles são muito planos, muito chatos, não tem arco, entende? Mas é normal nessa idade, nessa fase de vida, entendeu? O arco dos pés vão acontecer perto de 2 anos de idade, quando eles começam a acontecer, que devem começar a acontecer, entende? Se não acontecem, se os pés ficam achatados, desabados, esses arcos, rotula-se isso como pés plano-valgos, ou pés chatos, ou pés planos, né? Então a mamãe leva nos ortopedistas, né, para ver o que é aquilo, se é normal aquilo, se não é normal. E muitas vezes, vejam vocês, a criança, às vezes, com mais de 2 anos, que tem o pé muito plano, elas acordam à noite com muita dor. Em verdade, nem é dor. São verdadeiras cãibras. A criança que pula muito durante o dia, que se movimenta demais, ela de noite pode ter cãibras na batata da perna, na panturrilha, entendeu? E ela se queixa muito de dor nas pernas, a mãe começa a passar álcool, querendo tomar alguma providência, entende? E aí leva num ortopedista, né, para ver o que acontece. Então vejam vocês. O pé plano, em geral, ele decorre de uma genética, né? De uma genética de ligamentos, né? Vocês já ouviram falar, ou têm conhecimento, daquele homem borracha que trabalha no circo, né? É um contorcionista, né? Aquele indivíduo que consegue posições inacreditáveis. Por quê? Porque tem os ligamentos muito elásticos, muito frouxos, entende? Esse é o grau extremo de frouxidão dos ligamentos, entende? Então, dá esse indivíduo chamado contorcionista, né? Ele adquire posições inacreditáveis, entende? Entre esse indivíduo e aquele que não consegue grandes movimentos articulares, existem os graus intermediários, né? Então, quando existe um pé plano acima dos 2 anos de idade, é uma questão de frouxidão de ligamentos. E o pé desaba, né? Desaba com um desabamento que pode ser maior ou menor, entende? Às vezes o desabamento é total, e quando você faz a impressão plantar do pé, vamos dizer, você pinta os pés com uma tinta, e a criança pisa nesse papel, você vê que não tem arco o pé, não tem arco, entende? Essa situação, ela dá muito cansaço na criança, dá dores, dá cãibras, entende? Muitas vezes ela acorda à noite por causa de dor nas pernas. Entende? Então agora vem a grande dúvida. Vamos tratar esse pé? Vamos pôr palmilhas ou não? Entende? O que as mamães têm que entender, os papais também, é que a palmilha, de modo algum, só ela vai formar o arco. Entende? Não é porque usa a palmilha nos pés, levantando o arco dos pés, que esse arco vai acontecer. Não. Se o arco tiver que acontecer, ele vai acontecer independente da palmilha. Então, por que põe a palmilha? Entendeu? Por que põe a palmilha? Porque a criança está em crescimento. Ela está se desenvolvendo, né? Está em crescimento. Então, se você coloca os pezinhos
numa posição fisiológica, anatômica, né, é melhor para o tornozelo, é melhor para a articulação do tornozelo, é melhor para todas as articulações dos pés, entende? Então, você colocando a palmilha, você resolve a dor que as crianças se referem às vezes e as cãibras que acometem as crianças quando os pés delas são muito planos, entende? Então a palmilha é mais para colocar o pezinho numa posição fisiológica, anatômica, em que a criança cresce como se tivesse o arco, mas não tem arco, mas como se tivesse, e o pé se desenvolve numa situação de próximo da normalidade, entenderam? Porque o ideal é acontecer o arco nos pés depois dos 2 anos de idade da criança, entende? Mas, às vezes a mamãe consulta 10 ortopedistas, 5 manda pôr palmilha e 5 manda não pôr palmilha, entende? Elas ficam desorientadas. Não, veja vocês. É importante manter esse arco presente, entende? Se além dos 2 anos a criança não tem o arco presente, é bom pôr a palmilha. Porque se ela forçar essa situação de pé muito plano, o joelho começa a entortar em valgum, ou seja, a criança começa a fazer um X, né, nas pernas, entende? E isso vai ser muito ruim para ela em termos do seu futuro e do seu próprio crescimento, entende? Porque se isso persiste, ela quando chega na adolescência, né, na adolescência, na puberdade, entendeu? Em que há aquele estirão de crescimento, as pernas ficam em X, entende? E definitivamente ficam em X. E isso é muito ruim para o tornozelo, para os joelhos, principalmente, entenderam? Então, eu aconselho a mamãe e o papai colocar uma palmilha, mesmo que a criança não tenha arco, entende? Porque o pé vai se desenvolver numa posição fisiológica e anatômica. Esse é o problema mais frequente que eu enfrento na minha clínica, entende? Muito bem. Agora, os pés são vítimas de vários tipos de problemas, né? Uma das questões que sempre surgem, né, nas perguntas e tal, que tipo de calçado eu devo usar, né, para proteger meus pés? Né? Vejam vocês, nós não fomos feitos para andarmos calçados, entendeu? O Criador, quando nos fez os nossos pés para nós andarmos descalços, entende? Mas por contingências sociais, da civilização, do desenvolvimento todo da sociedade, nós, seres humanos ocidentais, usamos calçados, né? Sapatos. Então, vejam vocês, o tipo de calçado que nós usamos tem que ser bem confortável. Não pode ser apertado. Não pode ser, como as moças usam, sapatos bicudos, entende? Aquele que é estreitinho no bico. Isso é muito ruim, entende? É o primeiro capítulo da doença chamada Joanete, hallux valgus, entende? Esses sapatos bicudos, entende? Além disso, ainda eles são saltos altos. Quando as moças usam saltos altos, forma-se uma lordose exagerada na coluna lombar. Ou seja, usa o salto alto, o centro de gravidade se desloca para frente. E, para voltar ao equilíbrio, a coluna lombar faz uma lordose exagerada. Entende? Isso, a médio e longo prazo, é um prato cheio para artrose da coluna lombar, para hérnias de disco da coluna lombar, para estenose do canal vertebral lombar, entende? Então, os saltos altos são demais prejudiciais a médio e longo prazo. É claro que uma eventualidade de uma senhora, de uma moça usar um salto alto, tudo bem,
uma eventualidade. Mas se isso se torna uma coisa permanente, é muito prejudicial. Um pouco menos prejudicial são os tais sapatos plataforma, né? Em que existe um engrossamento total do apoio do sapato na sola e no salto. Menos mal, entende? Menos mal. Um sapato relativamente recomendável e super barato são as tais havaianas, né? São as tais havaianas, em que o pé fica completamente exposto e o apoio é feito no primeiro e segundo pododáctilo, ou seja, no hálux e no segundo dedo do pé. Então, o pé fica relativamente confortável e os dedos relativamente separados. Se você vê um pé de índio, um índio adulto que nunca usou sapato, você vê que é um pé triangular. Ele começa mais estreito no calcâneo e mais largo na frente. Ou seja, os dedos são bem separados, bem separados. O índio nunca vai ter joanete, entendeu? E o índio nunca vai ter micoses ou micoses na unha, entende? Ou essas coisas todas que a cultura ocidental nos impôs, entende? É a cultura ocidental. Então, tanto joanete quanto outras anomalias do pé, tem um processo no pé chamado granuloma de Morton, que é um neuromazinho que dá entre os metatarsos, que dói muito aquilo, entende? Prejudica a marcha. Se você anda e dói, você evita a marcha. E a marcha é muito importante. Eu diria que a grande fisioterapia natural de nós outros é a marcha, entende? É a movimentação na marcha. A marcha é importante para tudo, para a circulação, entende? Para as nossas neuras, para o nosso astral, entende? Experimente caminhar sozinho, descalço numa praia. 10, 15, 20 minutos. Você se renova, entende? Isso é terapia. Terapia para tudo, entende? Então, vejam vocês. Outro aspecto importante que eu sempre me refiro é sobre o tratamento que você dá aos seus pés, aos seus joelhos e à sua coluna. Porque tudo está no mesmo eixo. Você tem que buscar sempre a melhor simetria do seu esqueleto. Eu digo assim, eu sou um bioengenheiro. É uma engenharia do esqueleto, uma verdadeira engenharia. Quanto mais simétrico é o teu esqueleto, quanto mais nivelado estão seus ombros, quanto mais nivelada a sua bacia, quanto mais alinhadas as suas pernas, nossa, isso é incrivelmente bom para a tua saúde, para o teu rendimento de marcha, para a tua disposição, entende? Você se cansa muito menos, você tem mais rendimento, você tem mais energia, entenderam? Vejam vocês como é importante os cuidados que vocês se dedicam ao seu esqueleto, à sua postura, ao seu equilíbrio, entenderam? Não carregar pesos, evitar obesidade, evitar impactos, entende? Evitar movimentos demais repetidos, carregar pesos exagerados. Tudo isso maltrata muito o teu esqueleto. E o grande vilão do nosso esqueleto é a força da gravidade, que nos empurra sempre para baixo, esmagando o nosso esqueleto, entende? Mas aí não podemos fazer muita coisa. Por isso que os alongamentos são muito importantes, né? Os exercícios de alongamento são muito importantes para manter o equilíbrio do seu esqueleto e assim a saúde do seu esqueleto. Bom, mas a minha jornada está terminando hoje, né? Dou notícia que estou mudando de endereço. Meu novo endereço é a Avenida Giovanni Gronk, 1470, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Meu telefone da minha clínica é o 3661-4243. Espero que todos vocês tenham muita saúde, porque só assim
vocês serão muito felizes. Até a próxima. Obrigado pela atenção.